Olá, fisioterapeuta, saudações, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou te ensinar como eu faço para avaliar e descobrir se a queixa do meu paciente ela é oriunda do quadril ou da coluna lombar. Se esse tema interessa para você, não saia daí que eu vou explanar melhor sobre ele. Aproveito e faço um convite a todos os estudantes de fisioterapia e profissionais fisioterapeutas que conheçam o método SITA, um sistema integrado de técnicas terapêuticas avançadas. Um método onde eu compilei mais de 20 anos de experiência na prática clínica com pacientes ortopédicos, avaliando, tratando e prescrevendo a conduta terapêutica adequada às necessidades dele. Caso você se interesse e queira saber mais, entre no site oficial metodosita.com.br. Bem, você estava lá no seu consultório, na sua clínica, e chegou o paciente do horário para a consulta dele. Já no caminho que esse paciente estava chegando à sua mesa, isso é sempre muito importante na inspeção da marcha dele, você percebe que esse paciente tem uma certa claudicação e ele vai sentar à sua frente, você percebe qual que é o padrão de marcha dele, e ele vai sentar à sua frente para você iniciar toda uma anamnese, ou seja, uma coleta da história, do comportamento dos sinais e dos sintomas desse paciente. Como que começou, quando começou, como que isso evoluiu, quais as terapias que ele já fez, os tratamentos que deram sucesso, os que não deram. Enfim, quais os diagnósticos que esse paciente teve, a enxurrada de exames que pediram para que ele fizesse, e você vai num passo a passo ali. Eu já vi muita gente descrevendo que a diferenciação para definir se uma dor ela vem do quadril ou se ela vem da lombar é a localização. E eu digo com toda a propriedade e autonomia para vocês, lê do engano, tá? Lê do engano. Porque uma dor lombar, ela pode irradiar dor para o glúteo, ela pode irradiar dor para a região do trocânter, ela pode irradiar dor para a região do quadril, da virilha, da coxa, da perna, enfim, membro inferior como um todo. Pode gerar uma dor, enfim, tanto uma radiculopatia ou uma dor radicular, ou então simplesmente uma dor referida de estruturas somáticas, que são tecidos músculo-esqueléticos. Então a dor lombar, ela pode irradiar dores para todo o membro inferior. O que pode mimetizar um falso problema de quadril, ou um problema muscular, ou um problema articular no joelho. Quantos pacientes eu já atendi, o qual passaram até por procedimentos cirúrgicos no joelho, e o paciente saiu do pós-operatório pior do que ele estava antes, porque antes ele tinha um problema no quadril, agora ele tem um problema no joelho, porque a dor era referida, ou um problema na lombar e a dor era referida abaixo. E o vice-versa também eu já vi. Pacientes com dor no quadril, com muita dor na virilha, o que é o mais comum, mas também com dor no glúteo, dor na lateral do quadril. Então é preciso examinar, avaliar muito bem o comportamento dos sinais e sintomas desse paciente. Eu já vi muitas vezes profissionais falando, se a dor do seu paciente é uma dor na região glútea, suspeite de dor lombar, né? Como se fosse o bolso da calça. A dor está na região do bolso da calça, de trás da calça, muito provavelmente uma dor lombar. A dor está na região do bolso da frente, muito provavelmente uma dor de quadril. Não, a dor está na lateral, investigue para saber se é quadril ou é lombar. Eu digo que é um ledo engano realmente, né? A gente não pode pensar desse jeito. Eu preciso primeiro examinar esse paciente, saber o comportamento dos sinais e sintomas dele, fatores agravantes, fatores atenuantes, e iniciar um exame físico com esse meu paciente. No padrão da marcha desse meu paciente, eu já vi se ele tem uma claudicação, se ele tem um déficit de força, se ele compensa muito com a pelve ou não. Isso já vai dando indícios do que pode estar ou não acontecendo com esse paciente. Eu preciso ir documentando isso. Então, eu vou para o exame físico, eu vou avaliar o lombar do meu paciente, vou pedir movimentos fisiológicos, movimento de flexão anterior do tronco, até testes repetitivos, caso você não consiga reproduzir os sintomas dele. Peço para ele fazer algumas vezes o movimento de flexão anterior de tronco, sem que ele dobre o joelho, só curvando o tronco à frente.
e o mesmo fazendo a extensão, os desvios laterais, desvio direito, desvio esquerdo. E avalio resposta mecânica e sintomática, qual a qualidade do movimento e se ele reproduz ou não sintomas para o meu paciente. Isso para mim é muito claro. Então, avaliei os testes em pé, eu vou para os testes palpatórios. Eu vou avaliar então a artrocinemática entre as vértebras, os movimentos intervertebrais. Então, eu vou aplicar uma técnica de pressão póstero-anterior central em todos os níveis vertebrais, L1, L2, posso começar até pelo final da torácica, T10, T11, para ele ter como referência uma sensação de normalidade, descendo e ver se esse paciente apresenta ou não sinais e sintomas que possam reproduzir os sintomas dele. Caso eu tenha alguma resposta sintomática, isso já começa a me dar indícios que aquela dor do meu paciente que está indo para a perna, que está descendo na região da virilha ou que está no glúteo, ela tem indícios de ser uma dor lombar, porque ela começa a mostrar que os movimentos, os testes, apresentam um certo grau de irritabilidade e reproduzem sintomas. Agora não, eu avaliei toda a lombar do meu paciente, palpei coluna lombosacra, à direita, à esquerda, e nada reproduz sintomas. Ok, eu já tenho um glúteo ali do meu lado, já vou avaliar a palpação glúteo. Vou encontrar provavelmente uma série de tendinopatias. Eu costumo dizer que o músculo é o pobre coitado que paga a conta da articulação que não está funcionando normal. Então, se eu avaliei toda a lombar, eu não achei nada, ok, vou avaliar a parte muscular, aproveitar que meu paciente está deitado ali. Meu paciente não deu nada de sinais neurológicos, dormência, formigamento. Ok, estou pensando em tecidos somáticos, músculo-esqueléticos, que pode ser da coluna ou pode ser do quadril, com dor referida para a coxa ou para o joelho, caso seja a queixa do meu paciente. E então, eu vou avaliar os músculos, encontro uma série de tendinopatias, vou documentando tudo isso na minha ficha de avaliação. Então eu viro o meu paciente anteriormente, ele estava em prono, agora eu posiciono ele em supino. E em supino eu vou palpar alguns músculos específicos, como ilíaco, psoas, e ver se o paciente tem alguma resposta sintomática. Na palpação de ilíaco eu vou ver tensão, se ele tem um certo espasmo ou não a palpação. Na palpação dos ilíacos, dos psoas, também eu vou estressar um pouquinho o tendão, ver se tem alguma resposta. Então avaliei a parte do tecidos moles, que nós chamamos músculos, os tendões. Agora eu vou avaliar a articulação do quadril. Então vou levar esse quadril em flexão máxima com o meu paciente em supino, vou estressar o labrum ali da articulação, ver se isso reproduz dor local ali na virilha do meu paciente, caso a queixa dele seja ali ou não, ou se esse estresse da virilha reproduz alguma dor na região do joelho ou da coxa, ou seja, se isso reproduz a dor que trouxe o meu paciente. Não reproduziu, eu vou para os testes rotacionais. O paciente, vou trazer uma flexão de 90 graus de joelho e quadril e vou rotacionar o quadril medial, vou rotacionar o quadril lateral, vou estressar nos limites da amplitude de movimento e vou observar se isso reproduz ou não sintomas. Então, muito provavelmente, esse paciente que chega para vocês com uma dor na região da coxa ou na região da virilha, que não é uma região específica, onde eu não tive um trauma, eu não tive uma pancada, essa dor começou de forma insidiosa, você vai avaliar toda a mobilidade dele, se essa mobilidade da coluna, se depois essa mobilidade do quadril, se ela reproduz ou não sintomas. Se a mobilidade da coluna reproduz sintomas, provavelmente eu tenho algum componente ali que está causando essa dor no meu paciente. Ali provavelmente é a origem. Principalmente quando eu avalio um reproduz e o outro não. Eu encontrei qual é a causa. Mas muitas vezes eu posso ter os dois. Posso ter um componente de quadril e um componente de coluna. Às vezes eu tenho um paciente com uma artrose já severa do quadril que, por tanto compensar, ele começou a sobrecarregar a lombar. Aquele quadril já está com uma mobilidade reduzida, uma dificuldade para deambulação, e ele começa então a gerar um Trendelenburg, uma sobrecarga contínua e constante nessa coluna, o que vai começar logo a gerar uma lombalgia, às vezes ipse, às vezes contralateral. Então o que eu diria para vocês, para a gente poder bater o martelo, ó, a origem da dor desse meu paciente,
na avaliação fisioterápica, ela tem uma origem lombar ou de quadril, não é pela localização da dor, e sim pela articulação que reproduz os sinais e sintomas no meu paciente. Não basta simplesmente palpar ou pedir o movimento, eu preciso ir lá, testar aquela articulação. Eu costumo dizer que, como eu vou saber se o seu, fazendo uma analogia, como eu vou saber que o seu carro tem um problema no freio? Com ele parado? De maneira alguma, eu preciso colocar seu carro para andar e pisar no freio. Aí eu falo, opa, esse carro está com algum problema no freio. Senão eu não vou saber. E o corpo humano não é diferente. Ele vai dar sinais e sintomas. Sinais, tudo que eu consigo observar, aquela marcha do paciente, um passo mais curto, uma dificuldade para deambular, uma dificuldade para trazer a perna, para sentar na maca, para virar, isso são sinais. É tudo que eu consigo mensurar visualmente. E os sintomas? Sintomas é tudo que o paciente está sentindo. Se ele não me contar, eu jamais vou saber, a não ser que ele dê um grito por algum movimento ou algo que ele faça. Caso contrário, eu não sei. Então, o conjunto no comportamento dos sinais e sintomas aos testes que nós aplicamos com nossos pacientes no método CITA é que vão confirmar se a origem da dor desse paciente ela vem do quadril ou da coluna. Às vezes é só um, às vezes é só outro, ou às vezes é um combinado dos dois. Então, eu faço um convite para vocês que ainda não conhecem o método CITA. Aqui no meu canal do YouTube, vocês têm acesso a mais de 2.000 vídeos com atendimento prático, desde a época, 10 anos atrás, quando eu comecei a gravar os atendimentos dos pacientes. E então, devido aos inúmeros pedidos de profissionais e estudantes, eu resolvi então compilar todas essas informações, toda a minha prática clínica, a minha experiência e trazer para vocês um método CITA, esse sistema integrado de técnicas terapêuticas avançadas para avaliação e tratamento de pacientes ortopédicos. Aos interessados, basta entrar no site metodocita.com.br e saiba mais. Um forte abraço e sucesso a todos!